Olá a todos, estamos de volta aqui com mais um episódio, mais uma conversa do Como Cheguei Aqui, o nosso videocast de carreira, empreendedorismo, gestão, com dicas valiosíssimas para quem está começando na jornada aí profissional, para quem está no momento de transição de carreira e está em busca aí de exemplos inspiradores para continuar aí a tua trajetória. Hoje comigo aqui pela primeira vez é um prazer estar dividindo a mesa aqui, sendo host comigo é a Heloísa Jardim, que é a nossa diretora de educação na Exame. Muito obrigada por estar aqui, Elo, é um prazer receber você aqui. O prazer é meu estar estreando aqui com você, Maria. Estreando aqui com o pé direito, com um convidado mega especial aí à altura da nossa nova participante e apresentadora. Hoje conosco aqui é o André Felicíssimo. O André, ele é presidente e CEO da P&G para o Brasil. André, muito obrigado por ter topado participar aqui, aceitado o convite. É um prazer receber você aqui no Como Cheguei Aqui. Obrigado, estou muito animado. É um prazer estar aqui com vocês e com essa audiência maravilhosa que vocês têm. Perfeito. André, bom, a gente estava aqui batendo um papo super, super interessante, delicioso antes de começar a gravação. Eu queria voltar uns passos atrás e começar do começo, né? Conta um pouquinho como você chegou aqui, né? Então, literalmente, como é que você chegou na posição que você está hoje. Mas desde lá do princípio, né? Você é formado em uma área que não tem absolutamente nada a ver com a área de bens de consumo. E nada a ver com o que você faz hoje. Isso é o mais legal, né? É, muito legal. Desse caminho aí. E eu acho que é uma história muito bacana. Eu estudei aqui em São Paulo, né? Apesar de ser de Belo Horizonte, eu vivi em São Paulo desde criancinha. E entrei na faculdade de matemática, lá na USP. E estive fazendo matemática durante 2 anos. Faltando 1 ano para me formar, eu lembro que eu estava numa aula que era a 3ª hora de aula para provar que 1 era maior que 0. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou meio desesperado aqui, eu não sei se eu vou conseguir viver a minha vida inteira com conceitos tão abstratos assim, não era uma coisa que funcionava muito para mim. Aí resolvi sair e fazer engenharia, que eu via como algo que tinha mais a ver com o meu estilo de trabalho. Da engenharia... Fiz estágio na área de inteligência artificial, num banco. Depois... Isso lá atrás. Lá atrás. Muito lá no antes da gente falar hoje em dia. Já... Comecinho. Exato. Inteligência artificial, quando ninguém sabia o que era esse bicho, né? É bem colocado. Quando tudo era mato. Tô falando de 1990. Olha. E eu programando inteligência artificial, tentando educar um algoritmo a aprender com ele mesmo, né? Então foi super bacana, era uma área completamente nova e interessante de aprender, né? Aí fui fazer consultoria, mas enquanto eu estava na consultoria, a gente recebeu uma palestra lá na Poli, na Faculdade de Engenharia da USP. E era uma palestra da P&G. E a P&G estava chegando no Brasil, era o ano de... Eu me formei em 91. A P&G chegou no Brasil em 88, comprando uma empresa local, que era as Perfumarias Febo. Então estava novinha no Brasil. Eu me apaixonei. Eu vi a apresentação, as pessoas que foram, a juventude deles, a vontade deles de construir. No Brasil, uma empresa que era muito grande lá fora, somos a maior empresa de bens de consumo do mundo, mas que aqui no Brasil tinha acabado de chegar. Então eu falei, nossa, vai ser uma oportunidade de aprender, de fazer coisas diferentes, muito legal. E eu falei, quero entrar nessa empresa. Aí tentei entrar no processo seletivo e me recusaram. E eu fiquei assim, ludibriado. Falei, nossa, não vão deixar nem conversar, né? Nem fazer um exame, nada. Mas você tentou se aplicar a alguma área ligada à inteligência artificial, coisas que você já tinha vivência? Fábrica. Eu queria ir para a fábrica. Agora eu queria trabalhar com... Porque eu estava fazendo engenharia de produção, então lá eu sou educado a fazer produtividade e qualidade. Quer dizer, a minha cabeça funcionava em como é que eu faço para que um processo de fabricação seja mais eficiente ao menor custo. E era isso que eu queria, né? Mas não me deixaram, porque eu estava trabalhando na época na Accenture, de consultoria, e houve um acordo entre Accenture e P&G, da P&G parar de contratar profissionais da Accenture, que tinha contratado um monte. Então, falaram, gente, chega, tudo bem? Tudo bem. Aí eu me dei mal nessa história, né? E não pude nem participar do processo. Saí, fui para uma fábrica nacional de autopeças, fui trabalhar com o mercado automotivo, quer dizer, outra coisa. Mas aí fiquei lá e passou um tempo e aquele estalo de P&G, sabe, ficou na minha cabeça. Mas eu gostei da P&G, quero a P&G. Aí procurei de novo e falei, olha, não estou mais na Accenture, será que agora não posso participar do processo seletivo? E deixaram. Aí entrei nesse processo,
e falaram, André, mas só tem vaga na área de recursos humanos. Tudo bem. Vamos lá. O que me interessa é a P&G. Da engenharia para recursos Pra humanos. recursos E como é que humanos. foi isso? E eu tava topando. Falei, É? gente, vamos. Eu quero entrar na empresa e lá eu vou descobrindo o que eu tenho que fazer, né? Então tinha um pouco dessa mentalidade que a gente estava até conversando aqui anteriormente, de olhar um pouco mais para a questão das habilidades do que da formação em si, Exato. mesmo antigamente, porque eles aceitaram você na parte de recursos humanos, mesmo sem você ter experiência nesse setor. Porque a P&G é uma empresa de formação, de desenvolvimento. Então, ela não está preocupada com a sua experiência e muito mais com a sua capacidade de aprender, com a sua atitude, com como que você vai se comportar no momento que a gente estiver te desenvolvendo. Topei recursos humanos e me recusaram, de novo. Então, foi o meu segundo não da P&G. Mas eu fiquei com o nome da gerente de RH e continuei conversando com ela. E aí um dia ela me falou, André, durante a sua entrevista, eu fui entrevistado na última etapa do processo de RH, eu fui entrevistado por 3 pessoas. Uma delas era o diretor de vendas. Era um peruano. E esse diretor de vendas, não sei o que ele viu na minha entrevista, que ele anotou numa notinha de rodapé, dizendo, quando tivermos uma vaga em vendas, gostaria de chamar o André. Graças a essa pequena notinha de rodapé dele, quando apareceu uma vaga em vendas, me chamaram. Eu levei um susto. Gente, eu tava com aquele estereótipo do vendedor carregando uma pastinha, né? Umas amostras. Falei, nossa, eu fiz engenharia, matemática e você vendedor? E eles falaram, isso mesmo, vai ser vendedor. O que você acha? Eu topo. Topei, entrei, me apaixonei pela área de vendas. É mesmo? Nunca mais saí. É uma área que eu acho assim interessantíssima. Você está em contato com o mercado externo, você está rodando o Brasil, você está muito em contato com gente, aprende a liderar desde pequenininho, né? Você já começa a liderar grupos de pessoas. Então, me apaixonei. E o que eu gosto de contar essa história é que a gente às vezes tem uma pressão tão grande sobre criar o nosso sonho, né? Comunicar o nosso sonho, perseguir o nosso sonho. E aquela pessoa que estava lá em matemática, engenharia, quem que sonha ser vendedor? Ninguém sonha ser vendedor, né? Mas o meu sonho era ser alguém, era ser um profissional que conseguisse encontrar algo no qual eu gosto de fazer aquilo, eu sou bom em fazer aquilo, me pagam bem. Tem um conceito que é o Ikigai, né? Que é você conseguir encontrar algo que você gosta de fazer, é bom naquilo, te remuneram e que você consegue fazer um bem para a sociedade. Quando você consegue essas 4 coisas, você chega nessa felicidade do Ikigai. Então eu acho que o sonho é algo que a gente constrói. Talvez alguns de nós, quando temos 18, 19 anos, já tem um sonho construído, né? Quero ser a primeira bailarina do Teatro Municipal. Quero ser um cientista. Mas isso é muito raro, né? É bem muito difícil raro e raro disso de dar acontecer. certo dessa forma, Claro. né? Ter essa certeza num mundo tão dinâmico e que evolui tão rápido, né? Exato, quer dizer, você acaba limitando suas possibilidades, né? Sim. Eu lembro de um chefe meu que falava muito, André, você tem que te permitir mais chances de dar certo, né? Uau, Cria legal. chances de as coisas darem certo. E para isso você tem que estar com a cabeça aberta, né? Com horizontes abertos aí para experimentar. Então foi uma delícia esse processo. Sou muito grato a esse diretor que escreveu ali na notinha de rodapé que por que não o André em vendas. E a gente, e é bem legal quando a gente consegue tratar isso de líderes diretos ou indiretos, porque não necessariamente esse gestor que fez essa Tinha notinha 3 de pessoas rodapé entre eu e ele, né? era seu líder direto, né? Na época você nem trabalhava na empresa, mas a importância que líderes, direto ou indiretamente, têm na nossa trajetória com uma simples orientação, um simples recado, uma simples mensagem de se permita criar chances de dar certo, são coisas que entram ali na nossa mente, que vão ajudando a pautar o nosso comportamento, enfim. Então, assim, a importância de líderes, que hoje você, obviamente, né, vai falar um pouco mais disso aí, mas como líder, você também replicar isso na vida de quem está começando, de quem precisa dessa Sim. oportunidade, e como isso ajuda a determinar mesmo o sucesso ou insucesso de um profissional que às vezes está começando uma área que ele não faz ideia do que ele vai fazer. Adoro esse tema. E quando a gente pensa naquele tal do Ikigai, o 4º elemento, que é você fazer um bem para a sociedade,
gente, quando eu estou no começo da carreira, será que eu vou conseguir fazer algo que vai eliminar o racismo no Brasil? Gente, adoraria ter uma ideia que fosse poderosa como isso, né? Mas a chance de você, no início de carreira, ter algo que vai impactar a sociedade inteira é muito baixa essa chance. Agora, você já pode fazer alguma coisa, você já pode ajudar alguém, treinar alguém. Na primeira vez que eu fui promovido dentro da P&G e já comecei a ser líder de algumas pessoas, eu comecei a me dedicar a isso, né? E como é que eu posso dar alguma orientação? Eu adoro ser mentor. Eu estava conversando hoje no almoço com alguns jovens talentos da P&G e contando sobre a história de mentoria. Eu tenho mentorados no México, no Peru, em outras áreas do trabalho da P&G, e é um prazer você poder dar dicas para alguém, né? E contar um pouco da sua história. O pessoal fala que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Bom, eu sou um profissional, eu estou vendendo, né? Eu estou recebendo de alguma forma. ser, de alguma forma, né? Para ser um mentor e para ajudar os outros. Então, e dar dica diferente de dar lição, né? Claro! Nem todo mundo tem, de fato, o dom de lecionar, né? De ensinar teoria. Você conta uma experiência, ó. Mas... Nessa situação aconteceu isso comigo. Vamos ver o que acontece com você. E nessas oportunidades, como você falou, pode surgir uma frase que você falou para alguém e vai tocar alguém, assim como você falou desse chefe que te tocou, frases que ao longo te geram insight no momento certo, né? Então, como você disse, criar todas essas oportunidades para compartilhar algo do seu aprendizado, da sua história, né? E pode servir para outras pessoas de alguma forma, né? Isso é muito bacana. Ótimo ponto. Você me fez lembrar agora de uma coisa que aconteceu ontem. A gente está tendo aqui no Brasil uma feira de supermercados. Então, todas as indústrias vão lá e montam seu stand, e a gente tem várias reuniões com os nossos clientes, em varejos do Brasil inteiro, encontrar com a gente. Tava lá, no meu stand, e se aproxima um cara e fala, seu André, eu odeio quando me chamam de seu André, mas tudo bem, chamou de seu André, né? Posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, lógico, mas por quê? Não, porque eu assisti a sua aula e ela me marcou muito. Está tendo uma empresa de consultoria que trabalha muito com o varejo. O dono dela é muito amigo meu e me convidou para dar uma aula. E eu dei uma das aulas sobre, ele chama de revolução comercial. Como é que a gente vai fazer uma revolução no relacionamento entre indústria e varejo. E eu dei uma aula. E nessa aula eu falei, gente, o cliente sempre fala para a gente que a gôndola não é elástica. Ou seja, quando a gente vem com nossos lançamentos, né, ele fala, minha gôndola não é elástica, não cabe tudo nela, né? Uhum. E aí eu soltei uma frase, você me lembrou isso porque você falou da frase. Soltei uma frase no treinamento que era, a gôndola não é elástica, mas também não é estática. Ela não fica parada, né? Até 10 anos atrás, não tinha cápsula de café expresso nas gôndolas. Agora tem. E ocupa 20% das gôndolas de cafés. Então, algo aconteceu nessa gôndola, né? Sim. Então, ela não é elástica, mas ela tampouco é estática. E o cara me repetiu essa frase. Você falou aquela frase lá que me marcou muito. Posso tirar uma foto? Pode. E aí, tiramos uma foto. Então, e é algo que eu fiz, eu não cobrei por essa aula, é uma aula que eu dou de graça, né? Só para ajudar mesmo no desenvolvimento aí do varejo. Mas é muito gratificante você ver isso, né? É muito gostoso. Eu queria entrar num ponto agora em relação às habilidades, né? Você contou que quando você foi para a área de vendas, né, você se apaixonou pela questão de contato com pessoas, o fato de você já poder liderar desde cedo, então a questão de gestão também. Então, aprendendo novas habilidades a partir dessa migração. Mas o que fica de habilidade da engenharia, da matemática, que serve de alguma forma, né, nessa nova jornada? Porque, assim, o nosso conhecimento, ele não é descartado. Ele serve para alguma coisa, nem que seja, tudo, enfim. Sim. Então, eu acho que a gente é um acúmulo fica? de experiências, né? Um acúmulo das coisas que a gente vai aprendendo. Eu lembro que até para entrar na P&G, eles pediam exemplos de experiência que eu tinha passado para ver se eles queriam me contratar ou não. E, óbvio, eu não tinha tido quase que emprego nenhum, só um estágio. Então, os exemplos que eu dei foram de vida pessoal. Ah, não, tal festa de Natal teve um conflito e eu resolvi de tal forma, né? Então, com tudo você vai aprendendo, né? Com a vida também. E outro dia eu tive o prazer de, pensando na sua pergunta, eu fui na USP, quando eles fizeram o primeiro evento deles de USP Alumni. Então, eles convidaram 4 profissionais do mercado, com experiências parecidas com as minhas, para ser entrevistados e contar um pouco da sua história para os atuais alunos.
E foi super interessante que me pediram justamente isso para eu contar uma experiência. E a experiência que eu contei foi de uma aula que nós tivemos na engenharia de produção, que consistia em construir um carrinho movido a ratoeira. Então imagina que a ratoeira, ela tem uma tensão, né? No que você abre a ratoeira e prende uma coisinha, não sei como é que chama, né? Tramela dela, ela tem algo que está tensionado, de maneira que quando o rato come o queijo, vem um negócio e pega o rato, né? Então, como é que você usa esse movimento da ratoeira para mover um carro, né? Então você tinha que se virar. O briefing era só esse. Aí cada um foi atrás. Se vira nos 30, né? Aí teve um que entrou com barras de metal grandes. O meu era isso, eu fui para um carro comprido. Então eu pensei, vou fazer um negócio com uma roda bem grande, que vai ter uma cordinha envolvida nela, que vai chegar na ratoeira e a ratoeira vai soltar isso aos poucos. Outros não, foram com carrinhos pequenininhos e pensando em correr rápido. Então cada um teve a sua ideia diferente, mas o legal foi se virar, né? E aprender a se virar foi uma coisa muito bacana. E eu contando essa história na USP, foi muito legal que eu vi o brilhinho de uns olhos de uma pessoa que estava na audiência, um senhor, e no momento em que eu terminei, ele me procurou e falou, André, você lembra de mim? Eu falei, desculpa, não lembro. Eu sou o professor Dario. E ele foi o professor que me deu aula. Olha, que bacana. Então, foi legal demais eu contar uma história. Professor, se estiver assistindo aí, mais uma vez. Obrigado, professor Dario, obrigado. Mas foi muito bacana. E aí ele foi brincar no celular dele e achou uma foto do meu carrinho. Aí eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus amigos da Poli, né? Então mandei para eles também. E tinha o carrinho deles também. Aí todo mundo adorou encontrar o seu próprio carrinho ali. Então, é um exemplo de algo que pode parecer simples, né? Sim. Mas aprender a me virar com aquilo que está... As ferramentas, os recursos que estão à minha disposição, me ajuda a ser um profissional. Porque o profissional que a gente quer não é um profissional que recebe todas as ferramentas e que basta fazê-las funcionar, né? Ele vai ter, às vezes, um problema, uma situação nunca vivida antes e que vai ter que ter ideias, ter a criatividade, ter a resiliência para tentar uma vez, tentar outra. Isso é outra coisa que eu trago, né? Aquelas minhas tentativas de entrar na P&G, eu gosto de uma frase do Winston Churchill, que é never, never, never give up, né? Ou seja, nunca, nunca, nunca desistir. Eu tenho ela do meu lado no meu home office. Eu tenho a frase ali colocada que eu gosto que todo mundo veja que ela personifica as coisas que eu gosto, né? Então, nunca desistir. É ter persistência, ter a resiliência, não esmorecer na primeira negativa. Né? E aí, André, perguntando assim, então você quando entrou na P&G, você entrou na área de vendas e essa jornada na P&G foi sempre na área de vendas? Pode contar um pouquinho dessas mudanças todas depois dessa entrada? Eu já estou há 29 anos na P&G, né? Já estou contando aí. Eu entrei em 93, que eu me formei lá em 91, aí fui trabalhar em outra empresa, entrei em 93 na P&G. E outra coisa interessante, entrei com 26 anos. A maioria das pessoas que entram na P&G entram com 22, que são recém-formados, né? Como eu fiz 2 faculdades e ainda fui trabalhar em outra, eu entrei um pouco mais experiente, um pouco mais velho do que a média. E no começo eu falava, putz, tenho 26, outros têm 22, né? Tô velho. Quando a gente é novo, a gente acha que com 26... eu com 26 me achava assim muito Tô atrasado. Tô atrasado. E, se cheguei onde cheguei, né? O nome, né? Como cheguei até aqui, é porque isso não foi um problema, né? E eu pude aprender tanto quanto os demais. Mas a minha carreira acabou sendo prioritariamente em vendas, mas cada hora fazendo uma coisa diferente. Então entrei e eu cuidava de varejo aqui em São Paulo. Depois fui cuidar de distribuidores no interior de São Paulo. Depois eu fui trabalhar em trade marketing, que é uma área interna, que você estabelece as estratégias de como que a gente vai trabalhar com varejo, como é que a gente vai investir nossos fundos, como é que a gente vai executar o ponto de venda, as lojas. Depois, algo que foi assim um ponto de inflexão na minha carreira, que eu me via como alguém avesso à mudança. Eu tinha conforto em mudar as atividades, responsabilidades, então, de inteligência artificial, de matemática para vendas, isso eu estava aberto.
Tá. Mas eu nunca morei sozinho. Eu morava com os meus pais e acabei só saindo da casa deles quando eu me casei. Você acabou vendo um confronto entre o que você aceitava fazer de mudança profissional com o pessoal. Com o pessoal. Uhum. Isso, exatamente. Quer dizer, no pessoal eu era uma pessoa muito diferente do profissional. Sendo que, na verdade, a gente é um só, né? A gente não tira uma máscara profissional a partir Mas do momento que tinha uma passa da barreira, porta. sabe? De grandes mudanças. Mas chegou uma hora que eu cheguei num ponto, depois de 10 anos de P&G, que o meu chefe chegou para mim e falou, André, agora, aqui no Brasil, daqui você não passa. Para você chegar em novos níveis, para continuar crescendo, você vai ter que sair do Brasil. Foi um momento difícil, conversei com a minha esposa. Ela também tem a sua carreira, ela era publicitária, trabalhava com marketing. E eu falei com ela, estão oferecendo isso. A gente pode continuar como a gente está hoje, mas se eu crescer na P&G, a gente vai ter que sair do Brasil. Crescer e aprender, né? E Porque aprender, o crescer significa como é que a gente evolui. E essa que foi a minha surpresa. Eu confesso, eu estava pensando mais em crescer, mas aí fui surpreendido com o aprender, que você acabou de falar. Legal. E ela falou, André, vamos. Porque as nossas decisões sempre foram juntas, né? Eu tive uma namorada na vida, aliás, foi outra coisa de Never Give Up. Eu tinha uma menina que eu queria ela. Cismou e vai ser ela. Eu vi ela com 3 namorados diferentes, eu fiquei 5 anos ali insistindo, até que ela topou ser a minha mulher, né, ser a minha namorada, virou minha mulher e hoje é a mãe dos meus filhos. Então, temos uma vida muito bacana. O não consecutivo Topei não vários foi nãos suficiente pra ali, fui em diante, né? Éramos melhores amigos, então é uma história muito bacana entre nós. Aí ela topou, falou, André, vamos. A gente já tinha uma filhinha e estávamos com um filho recém-nascido. Então, uma filhinha de 3 e um filho recém-nascido e fomos para Venezuela. E foi um ponto de inflexão que eu achava que era no meu crescimento profissional, mas foi de vida para todos nós. Os meus filhos chegaram aos 19 anos sem nunca ter morado num país mais do que 3 anos. No mesmo país mais do que 3 anos. Quer dizer, da Venezuela, a gente voltou para o Brasil, do Brasil fomos para o Panamá, do Panamá para o Peru, do Peru para o México e do México para o Brasil, aonde voltamos em 2018. Então agora, que eu estou de 2018 até hoje, esse foi o maior período que eles ficaram num mesmo país. E óbvio, mudanças de escola, às vezes mudança de período escolar, porque tem países que é de janeiro a dezembro, tem países que é de julho a junho. E isso desenvolveu resiliência em todos nós e nos tornou melhores cidadãos, pessoas melhores. Eu vejo os meus filhos, a maneira como eles enfrentam equidade e inclusão é muito diferente da minha. Eu lembro da minha filha, quando a gente chegou no Peru, chegamos no Peru, ela tinha 13 para 14 anos. E tinham várias panelinhas de meninas na escola que ela entrou, né? Só que ela chegou lá, assim, completamente sem nenhum preconceito, né? Então ela ficou amiga do grupo das americanas, do grupo das peruanas mais estudiosas. Isso ela já tinha passado por quantos países? Já tinha passado por Venezuela, Panamá, e estava no Brasil, e estava agora no Peru, né? E ela fez amizade com uma, fez amizade com outra, de uma forma que as panelinhas foram se desfazendo. Olha, e teve um dia que a minha esposa faz uma atuação diplomática, ela entrou ali Isso, pra montar. uma atuação diplomática. Teve uma vez que a minha esposa estava conversando com amigas, né, mães das outras meninas, e elas falaram, vocês não sabem como que ela chama Heloísa também, minha filha. Como é que a Elô ajudou a gente, porque ela desfez as panelinhas. E agora elas estão saindo juntas, as meninas, né? E eu acho que isso é muito uma coisa que a gente aprende quando a gente mora em vários países, muda de escola, é que você não pode perder tempo em fazer amizades. Eu vou fazer amizade com quem está perto de mim. Sim. Eu lembro que isso, o meu chefe, quando mandou para Venezuela, ele falou muito isso, André, você está fazendo a sua esposa fazer um sacrifício, porque ela abriu mão da carreira dela aqui para a gente poder viajar, né? A chefe da casa é ela.
você vai ser amigo dos maridos das amigas dela. Se vira. Né? Você não pode ser quem vai colocar barreiras. Né? Sim. E eu tô repetindo agora o que ele me contou lá quando eu fui pela primeira vez viajar para fora. E ficou... Porque eu tive isso muito forte, né? Falei, não, o meu foco aqui é a felicidade da minha família. Eu não vou ficar eu trazendo os meus problemas para eles. Eu tenho que ser quem traz alegria, quem traz felicidade. E não quem vai trazer barreiras. E dito e feito. Então, sabe, a gente foi crescendo e foi o que a gente mais aprendeu. Aprender com a mudança, como que a mudança te ensina sobre vida, sobre aceitação, sobre inclusão. Então, eu olho para os meus filhos e falo, nossa, eu adoraria ter tido a formação que eles tiveram. Naturalmente, eles já desenvolveram essas tal de soft skills, né? Da Exato. habilidade, a resiliência. Eu digo até mais, human skills, né? Skills humanas, né? Até uma questão diplomática aí, né? De conseguir lidar com as diferenças, enfim. Uma coisa que a gente, né, como, enfim, adultos e já com vivências, sofre um pouco, eles já naturalmente já desenvolveram desenrolaram nesse caminho. Então, inteligência emocional, né? Inteligência emocional. É tão importante. Nas tais mentorias que você mencionou, eu sempre falo sobre inteligência emocional. Porque dentro da P&G nós temos o que a gente chama de, falando em português, conselhos de talentos, vamos dizer. Vamos dizer que você tem um grupo de pessoas do nível hierárquico 3. E elas vão avaliar as pessoas do nível hierárquico 2, né, do pessoal que se reporta para eles. E lá a gente vai comentar sobre os indivíduos, né? Fulana vai bem, fulana merece uma promoção, fulano tem que ser trabalhado em tal habilidade. A gente está avaliando ali as pessoas. E o assunto que mais aparece quando algum bom talento, inteligente, capaz, com boa estratégia, boa capacidade analítica, o que impede a progressão na carreira é sempre a inteligência emocional. Fulana ou fulano é muito inteligente, mas na última crise não soube como se comportar. Quando lidera pessoas, as pessoas não gostam do estilo autoritário que essa pessoa lidera. Sempre cai na inteligência emocional. O que você aprende na faculdade te conquista a vaga na empresa, te conquista a entrada numa empresa. Como você vai crescer lá dentro, a inteligência emocional é fundamental e, infelizmente, não é ensinada na faculdade. Pode ser que numa faculdade de psicologia, filosofia, ensinem algo. Mas na engenharia e na matemática que eu fiz, definitivamente não ensinaram e eu tive que aprender com a experiência, com a vida. E aí, nessas mentorias que você faz, enfim, você dá algum conselho, dica de como desenvolver, sem precisar mudar tanto de países para desenvolver... Um caminho mais fácil. Um caminho mais fácil para desenvolver essa inteligência emocional, porque é isso, todos nós precisamos, né? Porque a gente tem que lidar uns com os outros o tempo inteiro. Então, como é que se a gente não teve isso na faculdade, no nosso ensino, como é que a gente aprende com isso no dia a dia, né? Eu gosto muito de um conceito que chama 70-20-10. E é o que eu falo para as pessoas que me perguntam isso. Tudo que a gente aprende, 10% do que a gente aprende é assistindo a um treinamento. Indo a uma aula, fazendo um curso. São importantes, são fundamentais. Mas eles vão ser 10% daquilo que a gente vai aprender. 20% é observando os outros. Aprendendo com o que alguém fez algo parecido, numa situação parecida que eu estou vivendo e que eu posso reaplicar para a minha experiência. 70% fazendo. Então, você quer aprender algo que seja habilidade de inteligência emocional? Coloque-se em novas situações. Mentore pessoas. Mentorar alguém é uma maneira de adquirir também uma experiência. Ensinar. A melhor maneira de aprender é ensinar. Né? Então, você quer sedimentar alguma coisa? Ensina. Tá aberto a sair da zona de conforto. Eu estava no México quando criamos um curso e vieram me perguntar, eu gostava de falar de inteligência emocional. Eu falei, André, você não quer dar um treinamento sobre inteligência emocional? Caramba, quero. Eu quero te chamar para vir dar aqui na Exame também. Inteligência emocional na Adoraria. prática. Na prática, por favor. Fui encurralado ali, né? Na prática. Fui encurralado e pensei, caramba, eu quero, mas não sei como. Aí fui atrás do livro,
do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional. Ele é meio que o pai da inteligência emocional. E tentei meio que colocar as minhas ideias, os meus conceitos um pouco mais estruturados. Né? Que na hora que você vai dar um treinamento, você tem que ter alguma didática, né? Um framework para você poder ter uma didática de ensino. Então, eu li o livro, estabeleci uma metodologia e fiz um curso de 4 horas, que foi muito legal. E no curso eu colocava cenas de filmes, no qual eu peguei exemplos de diferentes emoções, né? Uma coisa que a gente aprende muito em inteligência emocional é que você tem 4, dependendo da filosofia, vai ser 4 ou 5 emoções primárias. Felicidade, raiva, tristeza, medo e tem... naquele filme Divertidamente, tem o nojinho. Né? Nojinho. O disgust em inglês. Mas eu fico com as 4 primeiras, né? E você observar as emoções é algo muito bacana. Então, você saber como que você observa as suas próprias emoções. Os momentos em que eu tive raiva, tristeza, felicidade, medo, o que aconteceu que me gerou essa emoção? Um exemplo que eu gosto, vou dar um spoiler do curso aqui, né? Um exemplo que eu dou nesse curso é o da raiva. Eu, minha mulher, meus 2 filhos, a gente adora viajar. Por causa dessas mudanças todas, eu criei uma filosofia da família de viajar. A gente tem uma planilha de Excel das 500 cidades que a gente quer conhecer. Olha, que legal. Então é um negócio assim, super formal, sabe? Que a gente vai ali ticando e vai quase conhecendo. Um OKR, né? Da família. Exatamente. E a gente vai indo atrás disso, né? E perdi o fio da meada. Eu tava falando da inteligência emocional, você fez a planilha das cidades, da raiva, isso. Da raiva. Obrigado, da raiva. Então, eu comecei a observar que nas nossas viagens tinha um momento de raiva, de extrema raiva. Algo acontecia que eu brigava com meus filhos. Eu lembro de uma vez que eu virei a mão para trás, estava no carro, eles estavam brigando quem ia pegar o biscoito, né? E aí eu virei a mão para trás, peguei o biscoito e esmigalhei. Ninguém tá esmigalhado agora, né? Quer dizer, eu estava completamente fora de mim, né? Fazendo algo que eu não... Pais, não façam isso com seus filhos. Não estou dando ideia para ninguém. No final, hein? todo mundo ficou com raiva, insatisfeito e sem o biscoito. Isso! Eu piorei tudo, né? Aí eu comecei a me analisar. Né? E é o que eu recomendo para todo mundo. Gente, a autoavaliação, a observação das suas emoções é importantíssimo para a sua evolução na inteligência emocional. E eu cheguei a uma conclusão. Quando eu comparei os diferentes momentos de raiva em diferentes viagens, fome. Era isso. Já eram 3 da tarde e a gente não tinha almoçado. Tô com criança pequena. Gente, pular o horário do almoço com criança pequena, ela não vai falar que tá com fome. Que ela tá fazendo coisa, ela tá indo para cá e para lá, mas ela tá criando um mau humor ali dentro dela que ela não tá nem percebendo. Mas aí vem um gatilho e esse mau humor explode, né? Explode comigo, explode com a minha esposa, quer dizer, fica todo mundo ali de mal. A partir daí, tem sempre comidinha no carro. Bom, resolve fácil, né? Resolve fácil. Isso é muito bacana que você falou, né? Quando a gente para observar, a gente consegue chegar na causa raiz. É um processo de muito mais identificação, fácil. né? Você vai identificando o padrão em todas as situações. É um autoconhecimento, mas tem que começar pela curiosidade. Sim. Você não sentir o bam, né? Saber que você também tem muito que aprender. Então, saber que você tem culpa no cartório, né? E conseguir avaliar qual foi a sua participação. Tem um livro que eu adoro, que eu recomendo muito nesse treinamento que eu dou, que chama Difficult Conversations, né? Conversas difíceis. Ele coloca várias situações de vida pessoal e profissional, e tem um conceito poderoso que sai dele, que é: para qualquer conflito entre 2 pessoas, as 2 tiveram contribuição. Não existe conflito que um é culpado e o outro é inocente. Né? Qualquer conflito tem contribuição dos 2. E quanto mais rápido um dos 2 aceita a sua contribuição, mais rápido o conflito é resolvido. Soluciona. André, vai lá. Não, é só concluir amarrar tudo isso que você falou agora, tentar transformar isso em dica, né? Para além da inteligência emocional, como a gente tem muito esse papel aqui de tentar ter um tom inspiracional para quem também
quer pegar o teu exemplo, ouvir a tua história e falar, legal, a pessoa chegou ali, eu também sou capaz, eu também vou trabalhar em tais pontos, vou levar isso como lição. Para além da inteligência emocional, o que você, seja por ouvir nessas mentorias, de dúvidas vindo de universitários e de estagiários, enfim, ou de observar o mercado como um todo, né? Não só ali a indústria em que você está inserido, mas outros mercados também, tecnologia. O que você recomendaria, indicaria para esses jovens que estão assim em início de carreira, lidando com todo esse dinamismo que o mercado tem hoje, em termos de o que vai exigir de soft skills, o que vai exigir de conhecimento técnico? Hoje em dia a gente não sabe mais se tem que fazer programação, se tem que saber inglês, ou se eu tenho que fazer um curso de inteligência emocional, o que vão olhar, né, na hora de recrutar, por exemplo. E também para esses jovens que não só estão no início de carreira, mas que se veem muito numa situação parecida com a sua, de aceitar o desafio, mudar de área, mas, consequentemente, assim, talvez numa única empresa, uma coisa que a gente estava até conversando aqui, né? A gente muda... Que foi a minha escolha. Exato, a gente muda de área tão rápido quanto tem mudado de empresa propriamente dita, né? Hoje é difícil construir uma carreira tão assim, longa em uma única instituição. Então, o que você reuniria, né, com base em tudo isso que a gente conversou, além da questão da inteligência emocional para lidar com essas mudanças, mas em termos de habilidade, em termos de o que é preciso olhar, para onde eu preciso olhar, que competências é legal ter, assim, já? É óbvio que a inteligência emocional é parte da resposta, né? Mas a palavra que eu vou repetir o que eu disse aqui, que é a observação, né? Então, é você ir tateando, observação e experimentação. Então, você ir tentando coisas diferentes e vendo o que você gosta. Porque a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Eu sou contra a ditadura do sonho, mas você tem que trabalhar com o que você gosta. Você tem que acordar com vontade de dar o seu melhor. Eu coloco sempre, para quem trabalha comigo, que a responsabilidade do líder é criar um ambiente no qual cada um consiga contribuir com o seu melhor. Eu aprendi isso muito em vendas. Eu liderando uma equipe de vendas, eu tenho profissionais em Aracaju, em Caxias do Sul, em Vitória. E eu tô aqui em São Paulo. Como é que eu faço? Essa pessoa que está lá em Aracaju, sozinha, o chefe dela não está em Aracaju, de repente está em Recife. Como é que ela vai acordar e com vontade de dar o seu melhor? O que vai fazer com que ela coloque o despertador na hora certa de acordar e ir para o trabalho? Porque se ela quiser acordar sem despertador às 10 da manhã, ficar até às 11h30 na rede social e só ir trabalhar de tarde, ela pode. Não tem ninguém ali observando, não tem um GPS que está controlando aonde que ela está, né? O que vai fazer com que ela acorde na hora certa e dê o seu melhor? É o ambiente de trabalho que a gente criou. É a vontade que ela tem de dar o seu melhor, né? E a gente tem que fazer isso. Então, você ir observando e vendo o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, eu acho que é a primeira coisa, né? Ouvir experiências de outras pessoas, indo para aquela do 70-20-10, né? Então, na primeira, é você observar, né? Que é você fazer e se observar. Nos 20%, ouvir dos outros o que eles estão fazendo, e para entender áreas do conhecimento que valem, que são universais. Você acabou de citar inglês. Parece, dentro da P&G a gente fala em inglês, né? A gente tem reuniões em inglês, a gente escreve em inglês, de maneira que hoje, mesmo um e-mail que eu troco com alguém, com um brasileiro, eu escrevo em inglês. Quando eu tomo uma nota de uma reunião, né, o resumo da reunião, eu anoto em inglês. Porque minha cabeça começou a estar programada para pensar dessa forma. No entanto, no mercado, ainda em inglês, é algo que é um diferencial, que ainda muitas pessoas ainda não sabem. Mas então tem coisas que vão valer para qualquer profissão, né? E que você pode adquirir essa habilidade. Então, vai colecionando algumas coisas que você vai ter que aprender e se coloque nessa situação. Putz, acho que inglês vai ser importante para mim? Como é que eu me coloco, como é que eu vou procurar um trabalho no qual o inglês é importante? Não ter medo da falta de habilidade. Então, eu não vou procurar a vaga na qual as minhas habilidades sejam necessárias. Não, eu vou procurar uma posição na qual eu vou adquirir as habilidades que eu quero. É o contrário. Então, eu quero inglês, eu vou para um lugar onde inglês é necessário.
vou aprender um básico aqui numa escolinha, mas vou lá me aventurar. E lá que eu vou aprender. Quando eu fui para a Venezuela, eu não sabia uma palavra em espanhol. Nós, brasileiros, achamos que sabemos falar espanhol. O portunhol, né? Até eu descobri que embaraçado não é um nó, né? É uma mulher grávida. Foi só lá na Venezuela que eu fui descobrir isso. Então, mas eu fui e sem fazer nunca nenhuma aula de espanhol e fui entrando numa reunião. Eu entrava na reunião, entendia 50% do que falavam, não entendia a outra metade. Quando eu falava em inglês, porque se eu falasse português eles não iam entender. E aos poucos fui absorvendo esse espanhol até que no Peru eu fui presidente da operação lá. E eu era, obviamente falava um espanhol já bem mais avançado, né? Ainda falo minhas bobagens, ainda cometo os meus erros, né? Os meus colegas latinos vêm aí me corrigir. Mas eu resumiria assim, sabe? Muita autoobservação e se colocar em situações nas quais as novas habilidades vão poder ser exercidas. Você vai ser provado, né? Você vai ser provado. Você vai se provar. Não ter medo. Hoje, se eu sou um líder de vendas de uma empresa de bens de consumo, você imagina que eu entro, às vezes, em fóruns no qual tem 300, 400 pessoas e eu subo no palco e eles esperam que eu fale algo ali inspirador, que eu seja interessante, né, nesse palco. E eu sou alguém muito tímido. Quando eu conto a história da minha timidez, eu na escola nunca fui o líder de equipe, nunca fui quem apresentava os trabalhos. No entanto, eu fui me vendo com a obrigação de me desenvolver como um bom comunicador. E com a obrigação de aceitar a responsabilidade de ser extrovertido. Então foi algo que eu fui aprendendo também, me colocando na situação. Perfeito. Queria fazer uma pergunta para a gente fechar, só para entender, nesse caminho do como você chegou até aqui, toda a sua jornada, como é que você descreveria hoje quem é o André com tudo isso que você aprendeu? Nossa, que pergunta profunda. Ela deixou a pergunta mais complicada para o final. Depois eu sou curiosa, André, estou usando já o que você me ensinou aqui, entendeu? Nossa senhora, tá bom. Nunca me fizeram essa pergunta, então não? deixa eu pensar aqui na resposta. Tá bom. Bom, nunca me fizeram essa pergunta dessa forma, mas teve um mentor que me ajudou muito. Era alguém de outra área, eu estava em vendas, ele era um vice-presidente de marketing, e um dia ele me perguntou: André, como é que você se vê, né? Quem é o líder André? E eu dei uma resposta ali para ele. Ele falou: se esse produto estivesse na prateleira, eu não compraria. Não está interessante o suficiente. Volta para casa, pensa de novo e volta para mim depois. Pensei, voltei, tá melhor. Talvez eu comprasse se tivesse em promoção esse produto. Você se leilou praticamente. Vai lá, né? Aí voltei, aí contei uma outra história para ele e falou: esse produto tá legal, esse aí eu coloco no meu carrinho, né? E como eu me defini, eu me vejo como um profissional humano. Eu sempre falo que eu gosto de transformar a liderança em algo mais humano. O meu time, o pessoal que trabalha comigo, me seguem no Instagram, conhecem a minha esposa e os meus filhos, sabem os restaurantes que eu fui no fim de semana, sabem se bobear a data de aniversário do meu pai, né? Então eu tenho uma vida muito exposta, muito aberta. Eu acredito que você deve humanizar a liderança. Então eu me vejo como um líder humano, que está próximo da organização e que desenvolvi uma série de habilidades que me preparou para transformar organizações e criar um ambiente onde cada um possa dar o seu melhor. Esse é o André. Esse produto você compraria? Super. Convenceu? Eu falo muito da gente transformar o ambiente de trabalho num playground mesmo, pra gente trazer o nosso maior talento. Então eu já comprei, não precisa nem estar na promoção, André. Comprou no muito bacana, muito legal. Perfeito. Muito legal. André, acho que o papo aqui foi incrível, a gente conseguiu reunir muita coisa, óbvio que teria muito mais coisa pra gente falar. Acabou. Foi. Mas assim, eu acho que é muito válido tudo que você trouxe em termos de
habilidades para se olhar, a questão da inteligência emocional, acho que a questão da liderança humanizada, de fato, é uma coisa que a gente tem falado tanto de essa palavra humanizada, a gente fala muito, então é possível que a gente tenha que ter cada vez mais cautela em se descrever o que de fato é humanizado ou não, então faz sentido, né, você ser aquela pessoa que é o exemplo para quem tá abaixo, então, e várias outras coisas que você trouxe aí, a história da ratoeira foi sensacional, enfim, espero que a gente possa, enfim, cada vez mais trazer exemplos como o teu, ter novas oportunidades para trazer ainda mais insights teus aí, mas até aqui eu queria só agradecer a tua presença, eu espero que todo mundo que tenha ouvido até aqui também tenha sido impactado e inspirado na mesma proporção. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, adorei, não vi o tempo passar, espero que tenha sido legal para vocês, tanto quanto foi para mim. Para mim foi um prazer, espero ter dado aí algumas ideias que, se alguém sai, eu sempre falo que num curso, se você sai com um conceito desse curso que você consiga aplicar na sua vida, ganhou o tempo de ter investido o seu tempo ali, né? Então, se quem assistiu o nosso bate-papo saiu com uma ideia que pode aplicar na vida, a gente já ganhou o nosso investimento aqui. Eu saí com várias aqui. Obrigada, André. Muito obrigada. Foi um prazer estrear aqui junto com você. Obrigada. Delícia, obrigado. Muito obrigada, Valeu. gente. Acompanhe aqui os próximos episódios e obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima.